Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do Equipe F da ESPN, com Zinho, Pascoal, Zé Elias, comentando tudo sobre esse jogão aí galera, que acontece amanhã entre Brasil e Marrocos. Esse jogo aí vale pela estreia aí da Copa do Mundo. O Brasil precisa vencer e começar com o pé direito. Vamos ver a escalação e muito mais para esse jogão aí, muito importante. Então, tem mais enrolações galera, vai com o vídeo aí, que tá muito legal. Engraçado, porque a gente tá vendo os nossos repórteres falando que os americanos não estão se tocando. Imagina um desavisado que vai lá, sei lá, vamos ali comprar um docinho. Eita, o que tá acontecendo aqui? Ah, vai, assim eles vão conhecer. Zinho, é amanhã, Zinho, você tá pronto pra essa estreia? Respirando. Meu Deus, é amanhã. Chegou, tá chegando a hora. O treino hoje foi bem legal. Entrando ali, né? Não podia a gente fazer a entrada de dentro ali do nosso setor perto do campo. Hoje era um treino que é aquele que a gente sabe que é o pré-jogo. E aí ele é organizado pela FIFA, então não pode ter ali a reportagem ali dentro. E aí isso foi até bom pra mim, que eu fui me encaminhando mais pro cantinho, sabe aquele jeitinho, Zé Elias? Vamos devagarzinho, vamos quietinho. Fui lá pro canto, aí fiquei perto dos goleiros, aí o Tafa me viu, veio pra cá e ficamos na resenha, né? Ficou eu, o Tafa, o Everton, né? Hoje é dia 12 de junho, né, Pascoal? É dia 12 de junho, é dia dos namorados, mas também é o dia da paixão palmeirense. E aí a gente começou a fazer aquela resenha, eu e o Everton, claro que foi goleiro do Palmeiras por muito tempo. O pé direito funcionou no dia 12 de junho, a gente saiu da fila depois de 16 anos, essa é outra história, mas é mais para contar que o ambiente tá legal, tá bom, tá aquele ambiente leve. É claro que tem uma ansiedade, o Tafa sempre foi um cara muito concentrado, muito tranquilo, o Zé Elias conhece bem ele também. Na própria seleção, no 94, ele participava ali do samba, do pagode, mas na concentração sempre um cara mais calmo, mais sereno e pé no chão. Ele não é de ficar empolgado, né, de ficar falando o que não está acontecendo. E eu perguntei muito sobre isso, como é que estava a cabeça dos jogadores, como é que estava aquela ansiedade para o jogo de estreia, para a decisão. Ele falou: Zinho, ambiente muito bom, olha, aquele nosso ambiente que a gente tinha, tô vendo isso novamente porque os caras estão deixando o celular de lado, não tá muito aquela coisa de mídia social, já tem um dia marcado para a família vir aqui vê-los, para conhecer o espaço, mas eles entenderam que essa reta final de preparação para o grande jogo amanhã, Brasil e Marrocos, era fundamental ficar só os jogadores, só a comissão técnica. Entendendo isso, eles estão se divertindo, estão brincando, estão jogando ping-pong, estão fazendo campeonato disso, campeonato daquilo, mas estão tendo diálogo, criando aquela afinidade. Já tinha, mas isso fica mais notório. A gente vê até ali no bobinho, na hora que a gente está vendo aí essas imagens, e eu acompanhei muito isso. Então é um brincando com o outro. Muita gente falava do Casimiro e do Hendrick. Entraram junto para o campo, foram conversando, e tem aquela coisa de ninguém querer tomar uma canetinha no bobinho, quando toma é aquela farra, aquela bagunça. Ambiente bom, ambiente gostoso e fechado. Eles juntos dentro da concentração. Isso nos dá uma confiança para essa estreia, né? Que o Ancelotti tem acertado os detalhes nesse último treinamento. Vão passar, claro, mais vídeos hoje, vão ver jogos também que estão passando da Copa do Mundo. E depois, meu amigo, tentar dormir. E amanhã é o grande dia, é a grande estreia e é o jogo mais importante dessa fase de grupos da seleção brasileira contra Marrocos. Zinho, a gente vai começar a falar mais do jogo, mas já que você citou o Tafarel, ontem a gente estava falando do Alisson. Não estou dizendo nem informação, até porque se ele te falou alguma coisa, também tem o lado de 2 tetracampeões ali num papo informal. Mas tranquilidade sobre a questão física, assim, e aí até o Everton na conversa, de repente o próprio Everton alguma coisa, assim, tranquilidade, a questão física, tá pronto? Então, a gente estava conversando antes até do meu problema, né? O Tafarel perguntando muito para mim sobre essa questão, né? De eu ter feito a cirurgia do quadril, os dois lá, cara, 2 meses, você já tá pronto. Eu falei, eu tô pronto, agora eu quero saber se o meu goleirão tá pronto. Foi a deixa, né?
E aí ele falou, cara, tá pronto, tá bem, tá com a cabeça boa. Eu até cumprimentei o Alisson também, né? Muito gentil, educado. Ederson também ali ao lado, fazendo os trabalhos mais distante, né? O Taffarel, né, me passou isso, claro. O que ele fala é o que a gente já falou aqui, o Zé Elias falou muito ontem, o ritmo que ele não tem devido ao tempo que ficou parado. Mas parte física, né, os movimentos, e dessa vez, como eu tinha relatado, como eu não estava fazendo entrada em programa, em nada, eu fiquei muito ali próximo deles. E os caras estão fazendo bobinho ali, não está fazendo nenhum trabalho tático. A gente sabe que é mais aquela coisa do término de aquecimento, para aí sim começar o trabalho, mas aí a gente vai ser retirado. Mas os goleiros não, eles já começam o trabalho. É batida na bola, é o Marquinhos, é o Taffarel chutando e movimentando e fazendo o movimento entre os cones. E eu observei ele bem solto. Todos os três, mas assim, o Alisson, né, que é quem vai começar jogando, muito solto. Fazendo o zigue-zague, caindo e levantando bem rápido. Os movimentos e essa parte física, eu não vi nada que eu pudesse falar assim, pô, fisicamente também, bem atleticamente ele está bem, né? Dá para perceber que está no peso legal. O que nós queremos e torcemos é que o ritmo de jogo não o atrapalhe. Espero que a bola não chegue muito também, né? E quando chegar ele esteja bem para isso. E aí, turma, vamos lá, vamos acionar Vinícius Nicoletti para trazer o lado da seleção do Marrocos. Ele está acompanhando o Marrocos nesse pré-jogo, nessa véspera de Brasil e Marrocos. Com as informações do Nicoletti, a gente começa aqui o debate. Nicoletti, tudo bem contigo? Um abraço, suas informações por aí. Fala, Felipe, um abraço para você, para os companheiros. Zinho, tô esperando o Zinho pro jantar hoje. Ele foi expulso do churrasco, mas tem jantar, Zinho. Tô lá do seu lado, principalmente no dia 12, dia especial pro Zinho, que fez o gol que tirou o Palmeiras da fila depois de tanto tempo. Vamos jantar para comemorar, Zinho. É o seguinte, amigos e Felipe, estamos aqui no MetLife Stadium. Acabou agora a entrevista coletiva do técnico do Marrocos e também do Hakimi, que é o capitão da seleção marroquina, o técnico Mohamed Al-Abi, técnico jovem, 49 anos, que assumiu em março desse ano, o treinador que levou o Marrocos ao título mundial sub-20 em cima da Argentina. Então foi uma solução caseira e vai fazer sua estreia na Copa do Mundo. Acabou agora há pouco. Daqui a pouco também tem o treinamento do Marrocos, 6 horas da tarde, horário local, 7 horas, horário de Brasília. O Marrocos vai fazer o último treino antes da partida contra o Brasil. Na entrevista coletiva, destacar alguns pontos do Hakimi e também do treinador marroquino. O Hakimi, sobre o Vini Júnior, reconhecendo a qualidade do Vini Júnior, dizendo que é um grande jogador, mas destacou que o Brasil tem outros pontos. Falou, já enfrentei muitas vezes o Vini Júnior, é muito difícil de marcar, mas o Brasil tem outros jogadores que a gente tem que se preocupar, não é só o Vini Júnior. Falou sobre uma ligação do Brasil com a África, dizendo que no momento, por conta até da última Copa do Mundo, da colocação do Marrocos, que chegou na 4ª colocação, dizendo que há uma ligação porque hoje eles são conhecidos na África como o Brasil da África. Esse título era de Gana, mas agora é o título que passou para o Marrocos, que fez uma excelente campanha nas eliminatórias, em 8 jogos, 8 vitórias, sofreu apenas 2 gols e marcou 22. Então é um time que chega com muita confiança também nas eliminatórias, não só por conta da campanha na Copa passada, quando entrou entre os semifinalistas. Sobre o favoritismo, diz que não existe favoritismo numa Copa do Mundo, isso o Hakimi falando, não se sente mais um azarão, porque na última Copa, Marrocos bateu França, Portugal, bateu a Bélgica na fase de grupos, então não sente que o Brasil é um favorito nesse confronto contra o Marrocos, eles vêm confiantes. Falou sobre o Neymar, disse que preferia o Brasil jogando com o Neymar, porque ele prefere enfrentar grandes jogadores e o Neymar é um grande jogador, então ele preferiu o Neymar 100% com o time brasileiro para enfrentar o Neymar. Essas foram as palavras do Hakimi. O técnico, o Mohamed Al-Abi, falou sobre, essa foi muito interessante a resposta dele, falou sobre o Ancelotti, treinador da seleção brasileira, dizendo que o Ancelotti deu estrutura ao time do Brasil e diz que tem uma vantagem em relação ao Ancelotti, porque ele leu todos os livros
do treinador italiano que vai comandar o Brasil nessa Copa do Mundo. Então ele sabe muito bem todas as artimanhas, as táticas, todos os detalhes do Ancelotti, leu tudo sobre o treinador e ele sabe que muita gente fala que o Brasil não é o mesmo, mas sempre será o Brasil, por isso todo cuidado é pouco. Falo que não tem medo de enfrentar o Brasil e sim o respeito e ele acredita que do outro lado também vem esse respeito, não é medo também do Brasil de enfrentar o Marrocos, claro, e falou sobre o Neymar, disse que não vai mudar muito o esquema de jogo do Marrocos com ou sem Neymar. Também disse que, não, aliás, ele escondeu ali, né, o esquema tático, não revelou qual será o esquema tático, ele joga num 4-2-3-1, esse é o esquema principal do Marrocos. Aí ele foi perguntado se ele vai mexer nesse esquema 4-2-3-1 e ele falou que não, é muito cedo para saber. Claro que ele só vai divulgar 1 hora antes do jogo. Marrocos vai levar, meus amigos, 2 dúvidas para esse confronto. Na lateral esquerda, o Mazraoui, que é o lateral direito do Manchester United, ele joga na esquerda porque na direita tem o Hakimi. Ele machucou o ombro na última partida amistosa contra a Noruega. Treinou só na quinta-feira, né? Ontem ele fez parte do treinamento, mas estava aí se recuperando por conta que treinou ontem e deve treinar hoje também, deve jogar o lateral esquerdo com experiência, jogou na última Copa, então é um reforço importante para essa defesa que é muito sólida do Marrocos. E a outra dúvida é no meio-campo, o Onari, que é do Girona da Espanha, ele que surpreendeu o Luiz Henrique na Copa passada, é um jogador alto, de velocidade, com muitas arrancadas na última Copa, ninguém conhecia esse jogador e o Luiz Henrique, inclusive na entrevista coletiva, falou, da onde veio esse jogador? E ele depois jogava na França, foi jogar no futebol espanhol e é a grande dúvida se vai com o Onari, um jogador mais de armação, chegada no ataque, ou vai com um jogador de contenção que é o Anayoui, da Roma, um volante. Então seriam aí 3 volantes para enfrentar o Brasil, essa é a principal dúvida. No ataque não tem o Ezzalzouli, que era um dos principais atacantes do Marrocos para essa Copa do Mundo, machucou e foi cortado, né? Eles inclusive falaram sobre isso, que tá tudo bem, eles entenderam que precisavam ser cortados porque eles não estavam 100% e deve jogar o Taube, que é do Sunderland, da Inglaterra. Não é um jogador mais de confronto, do mano a mano, é um jogador mais de associação de bola, deve fazer um trio ofensivo com o Brahim Dias, do Real Madrid, e o Sabari, que é do PSV da Holanda, mas é pretendido pelo Bayern de Munique e está aí valorizado no mercado, cerca de 350 milhões de reais por esse atacante que fez o gol da vitória do Marrocos no amistoso. Depois da Copa em 2023, Marrocos bateu o Brasil por 2-1. Então essas foram as principais informações por aqui. Agora a gente vai saber um pouquinho como está o clima lá no Marrocos para enfrentar o Brasil, porque o Linares está lá e vai mostrar pra gente como é que está a empolgação do torcedor. A gente viu a empolgação do torcedor do Brasil aqui na Times Square, mas como está a empolgação do torcedor do Marrocos para o confronto contra o Brasil. Vamos acompanhar. Oi, Nicolete, grande abraço para você, também para todo mundo no Brasil. Aqui em Casablanca a gente sente também que o torcedor marroquino está confiante com a seleção, não só para a estreia contra o Brasil, mas também para o desempenho em toda essa Copa do Mundo. A gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista com um jogador histórico da seleção marroquina, com o Hassan Nader, ex-jogador do Wydad Casablanca. Inclusive a entrevista que a gente fez foi no clube, ele tem trabalhado atualmente também na direção técnica do Wydad, e nessa entrevista ele falava para a gente exatamente sobre essa confiança, essa expectativa que o torcedor marroquino tem com a seleção. Vivo agora a seleção, e sempre viveu com a seleção, sempre, não é só agora. Só que agora que as coisas já são diferentes, agora já também a mentalidade mudou. E sobre o que mudou isso foi este 4º lugar no Mundial, são os 4º do mundo. E isso agora já que os marroquinos agora já não se fala como antigamente, é só participar e passar a segunda fase, pronto, já chega. Não, agora o marroquino quer a Taça do Mundo. Hassan Nader, que jogou na década de 90 também em Portugal, por isso em bom português respondendo para a gente nessa entrevista, e fez gol na Copa do Mundo de 94 contra a Holanda. Agora ele fala um pouco mais especificamente sobre esse duelo contra o Brasil e como ele enxerga a nossa seleção. E Brasil. Claro, em certo momento o Brasil já não é aquele Brasil que é normal. Quem diria que um dia
o futebol brasileiro vai buscar treinadores estrangeiros para treinar no Brasil, porque também a mentalidade do brasileiro tem, porque o futebol já mudou, está a mudar dia a dia. Estamos à espera deste jogo, porque é o primeiro jogo do Mundial. E claro que eu acho que as equipas mais favoritas nesse grupo. E espero ver um grande jogo de futebol. E claro, pronto, claro, como o marroquino quer que o Marrocos ganhe. E daqui de Casablanca a gente segue acompanhando de perto como os marroquinos vão viver esse duelo contra o Brasil. Jogo no horário aqui de Casablanca, começando às 11 da noite deste sábado. É isso aí, meus amigos. Felipe, vou aqui confessar uma resenha. Sempre que eu converso com o Zinho ali, naquela resenha, eu falo, ó, Zinho, Marrocos, bom. Tem só o Hakimi, tem o zagueiro, o Diop do Fulham, da Inglaterra, 1,95 m. No meio campo, o Boadi, do Lille, 19 anos, pretendido já por grandes clubes da Europa. Inclusive, o Real Madrid está de olho nesse jogador. A França queria que ele se naturalizasse, porque ele nasceu francês, ele se naturalizou marroquino. Então, tem outras peças, não é só Hakimi, não é só Mazraoui, não é só o Onari. Então, tem peças que realmente podem causar muita surpresa aí, muito trabalho para o time brasileiro. O Zinho fica assustado quando eu vou falando aqui dos jogadores do Marrocos, mas é isso aí. Marrocos então vai fazer o treinamento daqui a pouquinho, a gente vai sair daqui do MetLife Stadium, mais ou menos 30, 40 minutos estaremos lá no treino do Marrocos para acompanhar a última atividade. Também tem uma zona mista com os jogadores do Marrocos, a gente não sabe quem vai falar, na hora eles separam lá 2 jogadores e a gente vai tentar colher mais informações. Mas destaque então dessa entrevista coletiva aqui, Hakimi dizendo que não tem azarão, não se sente azarão, não tem favorito para esse confronto com o Brasil, queria o Neymar em campo. E do outro lado, o técnico do Marrocos, que já leu tudo sobre o Ancelotti, inclusive todos os livros. É isso aí, Felipe. Show de bola, Nicolete acompanhando o Marrocos e volta, claro, ao longo da programação com mais informações deste primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo. Hoje, 12 de junho, Dia dos Namorados. Tenho certeza que muita gente vai ficar feliz. Antes de eu fazer um convite e chamar aqui uma atração, só dar aquele abraço para a turma do TikTok. A gente segue na ESPN, no Disney Plus e no YouTube. Galera do TikTok, até a próxima! Mas então, eu estava falando sobre o Dia dos Namorados. O amor está no ar. Oswaldo Pascoal, Zé Elias e Fã de Esportes. É isso. No Resenha vai ter Wagner Love. Estaremos aí. Hoje eu participo também do Resenha. Ah, é? Com Wagner Love. No Dia dos Namorados, que jogador tinha que vir? Wagner Love. Gente boa demais, né, André Plihal? Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos a imprensa falando um pouquinho aí, né? Como o Brasil vai para enfrentar aí o Marrocos. E com o Marrocos está na expectativa também desse jogo, né? A gente sabe que não existe mais seleção besta, né? Mais seleção fraca. Todas as seleções aí estão já com jogadores de alto nível, jogando em várias ligas e vários times de alto escalão, né? Inclusive aí o Marrocos tem jogadores jogando no PSG, jogando no Manchester United e assim por diante. Então, jogadores de ponta, assim como o Brasil. Então, não vai ser fácil, né? O Brasil tem tudo para poder vencer esse jogo, tem um time muito mais forte, né? Mas o entrosamento do Marrocos é muito mais, porque joga mais tempo, né? E Ancelotti chegou só um ano. Mas é isso, qual a sua opinião? Deixa sua opinião aqui pra gente, deixe seu like, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.